O apartamento cheirava ao perfume da minha mãe e a uma felicidade que já não existia. O cheiro de lavanda que antes eu achava meio antigo, agora era a coisa mais preciosa que restava naquelas paredes. Ele se agarrava às cortinas, impregnava o estofado da poltrona velha, e eu buscava suas notas sutis quando o vento da janela entreaberta balançava o voal. A terceira semana sem a mamãe se arrastava como um pesadelo. O tempo parou, virando uma massa cinzenta e pegajosa na qual eu me afundava mais a cada dia. Eu estava sentada no sofá, enrolada no roupão dela, olhando para a parede vazia. Ali ficava a foto da nossa família. Eu, pequena no colo do meu pai, um fuzileiro e minha mãe jovem e sorridente ao lado. Bruno tirou a foto no primeiro dia depois do enterro. Disse que não era bom ficar remoendo as feridas. A porta do apartamento se abriu com a chave dele. Eu nem me assustei. Bruno não se dava mais ao trabalho de tocar a campainha. Ele entrava no apartamento que nunca foi sua casa com a confiança de quem era o dono. Luísa, meu bem, sentada no escuro de novo. Assim não pode, meu anjo. A voz dele, com uma preocupação enjoativa, arranhou meus nervos. O interruptor estalou. A luz forte do lustre bateu nos meus olhos, me fazendo piscar. O meu padrasto entrou no cômodo, o som de uma sacola de supermercado o acompanhando. Ele cheirava a perfume caro, a cigarro e algo mais estranho e frio. Aquele cheiro expulsava o da minha mãe, e me deu vontade de escancarar todas as janelas. Comprei iogurte para você, o seu favorito, de morango. E uns pães de queijo. Precisa comer, filha, você está sumindo. Ficou transparente. Ele colocou a sacola na mesa da cozinha e começou a tirar as compras. Se movia com confiança, como se sempre tivesse vivido ali. Eu observei suas costas em silêncio. Filha. Essa palavra na boca dele soava falsa, como uma imitação barata. Ele se aproximou, sentando na beirada do sofá. O estofado afundou com seu peso. Nossa, que bicho do mato. Somos uma família, temos que nos apoiar. Ele tentou me abraçar pelos ombros, mas eu me encolhi por instinto. O toque dele era grudento, desagradável. Bruno tirou a mão, e por uma fração de segundo, a irritação brilhou em seus olhos, mas ele logo vestiu a máscara de compaixão de novo. Eu entendo, está sendo difícil para você. Para mim também. A Clara era tudo para mim. Ele suspirou de forma teatral, olhando para o teto. Eu mal consegui segurar um riso amargo. Eu me lembrava muito bem das brigas deles ultimamente, de como minha mãe chorava na cozinha de madrugada, enquanto Bruno pedia dinheiro para seus projetos muito promissores. Minha mãe vendeu a casa de praia, depois o carro que meu pai deixou, e os projetos dele, por algum motivo, nunca davam lucro. É exatamente por isso que precisamos ficar juntos, ele continuou, captando meu olhar. Precisamos resolver as coisas, Luizinha. A vida não espera. Eu não queria comer. Não queria nada. O nó na minha garganta não me deixava nem respirar, quanto mais comer. Mas eu levantei obedientemente e fui para a cozinha, sentindo seu olhar pesado e avaliador nas minhas costas. Ele não me olhava como uma enteada, mas como um obstáculo. Ou um recurso. Aqui, come o iogurte. Ele empurrou o potinho aberto e uma colher na minha direção. Eu peguei um pouco, mecanicamente. O gosto era de algodão. Lu, é o seguinte, ele começou, cuidadoso, escolhendo as palavras. Ele se sentou na minha frente, com as mãos na mesa. Preciso resolver os documentos do apartamento. Sabe, estou com umas dificuldades nos negócios temporárias, claro. Tenho umas dívidas. Preciso transferir uns papéis, para que os credores não cheguem aqui. É pura formalidade, pro banco. Eu levantei meus olhos vazios para ele. O apartamento era a única coisa que tínhamos. Era da minha mãe e antes, da minha avó. Minha casa. Sua mãe entenderia, ele pressionou no ponto mais dolorido. Ela ia querer que a gente ficasse bem, que não fossemos parar na rua. É do seu interesse também. Faremos tudo de forma inteligente, vamos passar pro nome de uma pessoa de confiança, temporariamente, e assim que meus negócios melhorarem, a gente desfaz tudo. Palavra de honra. O olhar dele deslizava pelo meu rosto, tentando ler minha reação. Não havia luto nem compaixão em seus olhos, apenas um cálculo frio e sóbrio. Eu fiquei em silêncio. Não tinha forças para discutir. A dor tinha me esgotado, deixando só uma casca apática que não se importava com nada. Era mais fácil concordar, só para que ele se calasse e fosse embora, me deixando sozinha no silêncio com o perfume da minha mãe. Tudo bem, eu sussurrei. O rosto de Bruno se iluminou instantaneamente. A tensão que pairava no ar desapareceu. Ele até pareceu se endireitar, como se tivesse se livrado de um peso. Isso, menina inteligente. Eu sabia que você era compreensiva. Ele contornou a mesa e esticou a mão de novo para afagar meu cabelo. Dessa vez eu não me afastei.
Fiquei parada como uma boneca, sentindo sua mão seca e estranha na minha cabeça. Já combinei tudo com o pessoal do cartório. Amanhã de manhã a gente vai lá. É só assinar e pronto. Coisa de 15 minutos. Ele se arrumou rápido e saiu, deixando os iogurtes pela metade e seu cheiro enjoativo de perfume para trás. Quando a porta bateu, eu finalmente consegui respirar. Fui até a cômoda e abri a gaveta de cima. Entre os lenços da minha mãe e cartões postais antigos, havia uma caixinha de veludo. Dentro, sobre o forro desbotado, repousava uma placa de identificação militar numa corrente simples. A única coisa que restou do meu verdadeiro pai. Ele morreu durante uma operação quando eu tinha só 3 anos. Minha mãe me deu a placa quando fiz 18. Cuide bem disso, Luizinha. É a proteção do seu pai. Enquanto estiver com você, ninguém vai te fazer mal. Ele sempre estará por perto. Eu peguei a placa. O metal frio se encaixou na minha mão como sempre. Apertei-a no punho, sentindo as letras e números gravados. Para Bruno, era só um pedaço de metal inútil. Para mim era toda a minha proteção, toda a minha conexão com quem me amou de verdade. Coloquei a corrente no pescoço e escondi a placa por baixo da camiseta. O metal frio tocou minha pele e por um segundo, pareceu que não era só metal, mas a mão forte e segura de alguém no meu peito. A mão do meu pai. Amanhã. Cartório. Formalidade. Por algum motivo, essas palavras despertavam uma ansiedade surda e inexplicável dentro de mim. Algo estava errado. Eu sentia isso com cada célula do meu corpo, mas não conseguia entender o que. Eu estava exausta demais para lutar. Mas quando Bruno passou para me buscar no dia seguinte em seu carro, ao sentar no banco da frente, eu toquei discretamente com os dedos a placa sob a roupa. Só por precaução. Vamos só assinar uns papéis no cartório. É rápido, Bruno garantia, abrindo a porta do seu carro popular antigo para mim. O interior cheirava a um aromatizante barato de pinho e a fumaça de cigarro velha. Eu me sentei obedientemente no banco da frente, sentindo as molas me cutucando pelas costas. Não tinha dormido a noite toda, e o mundo parecia irreal, como se eu estivesse vendo através de um vidro embaçado. O carro partiu. Bruno estava estranhamente animado e agitado. Ele até ligou o rádio, de onde saiu um pop animado e irritante. Ele batia os dedos no volante no ritmo da música, assobiando e me lançando olhares curtos e avaliadores. Aquela alegria dele era forçada, falsa, e isso só aumentava a minha ansiedade. Você vai ver, Lu. Assim que resolvermos isso, tudo vai ficar mais leve. Vamos tirar um peso das costas e começar uma vida nova, ele dizia, sem tirar os olhos da estrada. Eu olhava em silêncio pela janela. As ruas familiares do meu bairro foram substituídas pelas largas avenidas do centro. Eu esperava que a qualquer momento fossemos virar em direção a um dos altos prédios comerciais onde os cartórios costumavam ficar. Mas o carro, depois de atravessar o centro, seguiu em frente, para uma parte da cidade onde eu nunca tinha estado. Os arranha-céus deram lugar a prédios de 5 andares, e depois, eles também foram substituídos por muros cinzentos e sombrios de uma zona industrial. Bruno, para onde a gente tá indo? Os cartórios ficam todos no centro, perguntei baixinho, quebrando o murmúrio alegre dele com a música. É um atalho, filha. Para fugir do trânsito, ele respondeu, sem virar a cabeça. E esse tabelião é um bom amigo meu. O escritório dele é num lugar tranquilo, sem fila. É mais conveniente. A resposta soou lisa demais, ensaiada demais. O nó frio de ansiedade, que antes dormia no meu estômago, começou a crescer, me enchendo de um medo gelado. Eu apertei na mão a corrente com a placa debaixo da blusa. O metal sólido me acalmava um pouco. Saímos da estrada asfaltada para uma de terra, esburacada, que entrava num labirinto de galpões enferrujados e fábricas abandonadas. O carro tremia nos buracos. Não havia uma alma viva por perto, apenas o vento que arrastava folhas secas e pedaços de plástico pelo chão. A paisagem estava morta. As janelas quebradas dos armazéns, como órbitas vazias, nos encaravam com uma reprovação silenciosa. Definitivamente não podia haver um cartório aqui. Chegamos, disse Bruno, e desligou o motor. Sua alegria tinha evaporado sem deixar vestígios. Seu rosto ficou duro e estranho. Ele apontou com o queixo para frente. Encostado na parede de um galpão de tijolos detonado de onde vergalhões enferrujados saíam, estava um enorme SUV preto com vidros totalmente escuros. Parecia tão deslocado ali quanto um predador num rebanho de ovelhas. Meu coração começou a bater tão forte que parecia que ia saltar do peito. Do SUV, como se tivessem recebido um comando, saíram 2 homens, fortes, de cabelo raspado, vestindo jaquetas de couro pretas. Eles não se moveram, apenas ficaram parados, olhando para o nosso carro.
O que é isso? Quem são eles, Bruno? Sussurrei me encolhendo no banco. Desce, ele ordenou com um tom gélido em vez de responder. Ele saiu do carro e foi em direção aos homens. Pelo para-brisa eu vi ele falando algo rapidamente, gesticulando. Um dos homens assentiu e entregou a Bruno um envelope branco e grosso. Meu padrasto o pegou, enfiou desplicentemente no bolso interno da jaqueta, e seu rosto se contorceu num sorriso ganancioso e triunfante. Naquele momento eu entendi tudo. Não era uma formalidade, era um negócio. E a mercadoria naquele negócio era eu. A porta do meu lado se abriu. Bruno estava ali. Seus olhos estavam frios e vazios, como as janelas do galpão abandonado. Desce e eu mandei, ele repetiu, me agarrando pelo braço. Seu aperto era de ferro. Não, eu não vou a lugar nenhum. O que você está fazendo? Tentei me soltar, mas como eu poderia competir com a força dele? Ele me puxou para fora do carro com tanta força que quase caí no cascalho. Some daqui, sua ralé. Ele sibilou bem no meu rosto. E naquele sussurro havia tanto ódio, tanta maldade que me faltou o ar. Toda a sua preocupação, todas as suas palavras de compaixão, tudo era mentira. Uma mentira suja e pegajosa que escondia aquele monstro. Ele me empurrou pelas costas, direto para os braços dos estranhos silenciosos. Um deles me segurou firmemente pelo cotovelo. O aperto não doía, mas era tão forte que não havia a menor chance de escapar. Bruno, sem olhar para trás, entrou no seu carro. Ele me olhou uma última vez, e em seu olhar não havia nada além de desprezo e alívio. Ela é de vocês, façam o que quiserem, ele disse aos homens pela janela aberta. O carro cantou pneu, deu a volta levantando uma nuvem de poeira e sumiu na esquina do galpão. O som do motor diminuiu, e um silêncio ensurdecedor tomou conta, quebrado apenas pelo uivo do vento no telhado furado do armazém. Eu fiquei parada, paralisada pela traição. O mundo se encolheu a um pedaço de céu cinzento acima e a dois rostos de pedra na minha frente. O homem que minha mãe um dia amou, em quem ela confiou, tinha acabado de me vender como um objeto inútil. Um dos homens, o que me segurava, me empurrou levemente em direção ao SUV preto. O outro abriu silenciosamente a porta de trás. Entra no carro, agora, ordenou bruscamente o homem que ainda me segurava pelo cotovelo. Sua voz era rouca, sem emoção, como render de metal enferrujado. Eu não resisti. Minhas pernas estavam bombas, minha boca seca. Deixei que me colocassem no banco de trás do enorme SUV. A porta se fechou atrás de mim com um som surdo e definitivo, me isolando do resto do mundo. O interior era forrado com couro preto caro, cheirava a charuto e algo forte, como um perfume importado. No banco do passageiro da frente, estava sentado um terceiro homem. Ele não tinha saído do carro, e eu só o vi agora. Ele era mais velho que os outros dois, na casa dos 50, com cabelos grisalhos curtos e uma cicatriz profunda que cruzava sua bochecha esquerda da têmpora ao queixo. A cicatriz dava ao seu rosto uma expressão severa, quase predatória. Ele não se virou, mas eu senti seu olhar no espelho retrovisor. Pesado, inquisidor, um olhar que me deu um arrepio na espinha. Ele era o chefe ali. Isso era palpável no silêncio tenso de seus subordinados, que se sentaram um de cada lado de mim. O carro partiu suavemente, superando com facilidade os buracos da estrada de terra. Eu olhava pela janela os galpões enferrujados passando. Entramos na rodovia e o SUV acelerou. Para onde estavam me levando? O que aconteceria comigo? As piores suposições fervilhavam na minha cabeça, mas o medo era tão forte que paralisava até meus pensamentos. Eu fiquei completamente imóvel, com medo até de respirar para não chamar atenção. Sérgio, para onde a gente leva ela? Pro ponto, como sempre, perguntou um dos homens, quebrando o silêncio. O homem com a cicatriz, Sérgio, não respondeu imediatamente. Ele continuou olhando para a estrada à sua frente. Joga no porta-malas e leva pro mato, como combinado, ele finalmente disse, e aquelas palavras caíram no silêncio do carro como pedras. Mato, porta-malas. Tudo começou a girar na minha cabeça. Imaginei a mata escura, a terra úmida, o frio. Era o fim. Eles simplesmente iriam me levar e me deixar lá, onde ninguém nunca me encontraria. Como lixo inútil do qual meu padrasto se livrou. As lágrimas subiram à minha garganta, mas eu me segurei. Chorar na frente daqueles homens parecia humilhante. Eu não lhes daria esse prazer. Minha mão inconscientemente foi até o peito, encontrando sob a blusa fina o metal frio e duro da placa. Meus dedos a apertaram, como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. Era a única coisa real que restava no meu mundo em colapso. A única conexão com meu pai, com uma proteção que não existia mais. Aquele movimento reflexo não passou despercebido pelo chefe. Seus olhos no retrovisor se estreitaram.
O que é isso aí que brilhou? Sua voz era calma, mas naquela calma havia uma ameaça. Escondeu um ouro. Achou que a gente não ia ver? Eu congelei. Eu não queria mostrar a placa para eles. Era algo muito pessoal, muito sagrado. Não é nada, sussurrei. Eu mandei mostrar. Havia notas de aço em sua voz. Ele virou a cabeça lentamente e agora seus olhos cinzentos e frios olhavam diretamente para mim. Era um olhar de congelar o sangue. Ou eu preciso te ajudar. Um de seus homens, sentado ao meu lado, já se enrijeceu, pronto para cumprir a ordem. Entendi que não adiantava discutir. Com os dedos trêmulos e desobedientes, peguei a corrente e puxei a placa para fora. O metal prateado fosco brilhou na penumbra do carro. Um pedaço de lata qualquer, disse, desapontado, o que estava à minha direita. Mas Sérgio olhava para a placa sem piscar. Seu rosto, até então impenetrável como uma máscara, vacilou. Ele estendeu a mão. Me dá isso aqui. Era uma ordem. Tirei a corrente pela cabeça e entreguei a ele. Meus dedos tocaram acidentalmente sua mão grossa e calosa. Ele pegou a placa quase com impaciência, levou-a para mais perto dos olhos para examinar as letras e os números gravados. E nesse momento, algo estranho aconteceu. O rosto severo do homem mudou instantaneamente. Ele ficou tão pálido que o grisalho em suas têmporas pareceu mais escuro. A cicatriz na bochecha pareceu escurecer contra a pele mortalmente branca. Ele olhava para o pequeno pedaço de metal como se tivesse visto um fantasma. Sua respiração ficou ofegante. De onde? Ele não conseguiu terminar a frase. Ele olhava repetidamente para os símbolos gastos, como se não acreditasse em seus próprios olhos. Um silêncio confuso e tenso se instalou no carro. Seus dois subordinados se entreolharam, sem entender o que estava acontecendo com o chefe. O que poderia haver de tão especial naquela bijuteria barata? Sérgio levantou o olhar para mim, e em seus olhos não havia mais frio nem ameaça. Havia choque e incredulidade e algo mais que eu não conseguia entender, algo parecido com dor. Ele me olhava como se me visse pela primeira vez, como se eu de repente tivesse deixado de ser uma mercadoria sem nome para ele. Onde você arrumou isso? A voz de Sérgio, que seus homens, como eu entendi, chamavam de chefe, tornou-se abafada e rouca. Ele apertava a placa em sua mão enorme, com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O olhar de seus olhos cinzentos me perfurava, mas agora não havia a mesma ameaça gélida de antes. Havia algo diferente, uma expectativa tensa, quase desesperada. O silêncio no carro tornou-se quase físico, como algodão nos ouvidos. Seus dois acompanhantes ficaram imóveis, olhando para o chefe com evidente perplexidade. O mundo deles aparentemente tinha regras claras e simples, e o que estava acontecendo agora não se encaixava de forma alguma nessas regras. Engoli a saliva grossa. O medo não tinha ido embora, mas a ele se misturou um sentimento estranho e irracional. Aquela placa à proteção do meu pai, de repente tinha funcionado. Não como eu poderia imaginar, mas tinha mudado tudo. É do meu pai, sussurrei, e minha própria voz soou estranha para mim. Ele morreu em serviço. O chefe não tirava os olhos de mim. Seu rosto era como uma máscara de pedra, mas no fundo de suas pupilas, uma tempestade se agitava. Qual era o nome dele? Nome e sobrenome? Ele articulou cada palavra. Antônio. Antônio Silva, respondi. E tudo dentro de mim se apertou de dor ao mencionar o nome que eu raramente pronunciava em voz alta. Eu disse o número da unidade dele, aquele mesmo que minha mãe me fez decorar quando eu era criança, só por via das dúvidas. O chefe abriu lentamente o punho e olhou novamente para as letras gravadas no metal. Seus lábios se moveram sem som, repetindo o nome. Antônio Silva, ele leu em voz alta e sua voz tremeu. Ele ergueu a cabeça e seu rosto severo se contorceu em uma careta de dor tão genuína que me senti desconfortável. Parecia que a velha cicatriz em sua bochecha tinha se aberto e começado a sangrar novamente. Lobo. A gente chamava ele de Lobo. Ele se recostou no banco e fechou os olhos. Gotas de suor brotaram em sua testa. Seus dois homens se entreolharam. Um deles, o que estava à minha esquerda, tossiu. Chefe, tudo bem? O que foi? O chefe não respondeu. Abriu os olhos novamente e me olhou como se visse através de mim. Visse em mim os traços de uma pessoa que eu mesma mal lembrava. Ele era meu melhor amigo, disse ele baixinho, quase num sussurro, e cada palavra saía com visível dificuldade. O melhor de todos. Passamos por tudo juntos. Ele me salvou no último combate, me usou como escudo contra os estilhaços. Eu só fui pego de raspão. Ele passou o dedo distraidamente pela cicatriz na bochecha. Mas ele não terminou cortando a frase no meio. Mas naquele silêncio havia mais do que em quaisquer palavras.
Um silêncio ensurdecedor e vibrante tomou conta do carro. O motorista até diminuiu a velocidade, lançando olhares preocupados pelo espelho retrovisor. E esta placa, o chefe girou o pequeno pedaço de metal entre os dedos. É a minha reserva. Eu tinha duas. Antes daquela missão, eu dei a minha para ele, para dar sorte. Eu disse, já que meu sobrenome é Falcão, minha sorte é em dobro, sorte de águia, brinquei, o idiota. Ele se calou, e eu vi um brilho úmido em seus olhos severos. Aquele homem enorme e assustador, cuja simples presença gelava o sangue, agora parecia um menino perdido que de repente encontrou um fantasma de seu passado. Passaram-se alguns minutos que pareceram uma eternidade. Ninguém se atreveu a quebrar o silêncio. Finalmente, o chefe se endireitou. Como se tivesse tomado uma decisão, ele me estendeu a placa. Toma, é sua. Por direito. Eu a peguei com cuidado, e meus dedos tocaram sua mão novamente. Desta vez, sua pele não me pareceu áspera e estranha. Ele se virou para o motorista. Sua voz voltou a ser firme e autoritária, mas a dureza gélida de antes não estava mais lá. Dá a volta. Pra onde, Sérgio? Perguntou o motorista, surpreso. De volta para a cidade, para a casa dela. E o mato? Perguntou o segundo bandido, confuso. Aquele que não tinha dito uma palavra até então. O chefe virou lentamente a cabeça para ele. Seu olhar era pesado como chumbo. Que mato? Você não entendeu? Esquece. Essa conversa não existiu. E essa viagem também não. Entendido? Sim, senhor. Entendido, Sérgio, murmurou o outro, se encolhendo no banco. O carro fez uma manobra suave no meio da estrada, sob as buzinas indignadas de outros motoristas. Estávamos voltando para a cidade. Eu estava sentada, apertando na mão a placa, aquecida pela palma de outra pessoa, e não entendia nada. O que foi aquilo? Um resgate milagroso? Uma coincidência estranha? Olhei para o homem sentado na frente. Ele estava novamente olhando para a estrada, mas seu perfil não me parecia mais predatório. Havia algo profundamente trágico nele. O homem que ia me matar agora me levava para casa, porque 20 anos atrás meu pai, a quem eu mal lembrava, salvou sua vida. Voltamos para minha casa. A viagem de volta foi em completo silêncio, mas era um silêncio diferente. A tensão havia diminuído, dando lugar a um constrangimento vibrante. Eu estava sentada, encostada na janela, observando as luzes da cidade passarem, luzes que não me pareciam mais hostis. No meu punho eu ainda segurava a placa. Não era apenas uma proteção. Era a chave que abriu uma porta onde antes só havia um beco sem saída. O SUV entrou no meu condomínio e parou a poucos metros do prédio. Meu coração deu um salto de ansiedade novamente. Perto da entrada estava o mesmo carro popular antigo de Bruno. A porta do porta-malas estava aberta e ao lado, no asfalto, se amontoavam caixas de papelão. O próprio padrasto ofegante estava tirando do prédio o abajur antigo da minha mãe. Ele estava tão concentrado na tarefa que nem percebeu o enorme carro preto parando silenciosamente ao seu lado. Eu olhei para ele e por dentro, em vez de medo e mágoa, subia uma fúria fria e raivosa. Ele não apenas me vendeu, ele já estava se livrando das coisas da memória, limpando o território que considerava seu. A porta do SUV se abriu. O chefe saiu primeiro. Seus dois homens o seguiram, posicionando-se ao seu lado como sombras silenciosas. Bruno finalmente levantou a cabeça, os viu, e seu rosto se transformou em uma máscara de terror primitivo. O abajur caiu de suas mãos enfraquecidas com um estrondo, a cúpula se quebrou. Ele congelou como um coelho diante de uma cobra, olhando para mim, sã e salva, saindo do carro logo em seguida. Sua mandíbula caiu. Ele não podia acreditar no que via. Como? O quê? Vocês deviam ter, ele balbuciou, recuando e batendo as costas em seu carro. O chefe caminhou lentamente com ginga até ele. Era uma cabeça mais alto que Bruno e 2 vezes mais largo. Ele parou a um passo dele, olhando-o de cima para baixo com um desprezo gelado. Devíamos ter o quê? Cumprido sua encomenda? A voz do chefe era baixa, quase insinuante, mas por isso mesmo, ainda mais assustadora. Você nem se interessou em saber para quem estava fazendo a encomenda. Para você, tanto fazia. Eu não entendo, gaguejava Bruno. Seus olhos corriam do chefe para mim e de volta. Os 300 mil que você pegou, o chefe acenou para o bolso interno da jaqueta de Bruno, onde o envelope grosso fazia volume. Eram o meu dinheiro. Você me pagou com o meu próprio dinheiro para eu me livrar da filha do meu melhor amigo. Um completo desentendimento brilhou nos olhos de Bruno e depois a compreensão. Ele percebeu que tinha calculado mal cruelmente e fatalmente. Amigo? Que amigo? Sua voz tremia. O chefe não se dignou a responder.
Ele apenas ficou ali, olhando, e aquele olhar era pior do que qualquer golpe. Bruno se encolheu sob aquele olhar, amoleceu, pronto para o pior. Eu esperava que agora eles o batessem, o empurrassem para o carro, o levassem embora. Mas em vez disso, o chefe fez um sinal quase imperceptível para seus homens. Um deles, o mais quieto, aproximou-se de Bruno sem cerimônia, enfiou a mão em seu bolso e tirou o envelope com o dinheiro. O outro, ao mesmo tempo, pegou da pasta que segurava o tempo todo algumas folhas de papel e as enfiou na cara do meu padrasto. O que é isso? Bruno engasgou. É a sua nova dívida com juros, explicou o chefe calmamente. Você é um homem de negócios, gosta de arriscar. Considere que investiu em um projeto muito ruim. Agora você me deve 10 milhões. E este apartamento, ele acenou para as janelas onde a luz estava acesa, é a garantia, até você devolver cada centavo. E os meus juros, acredite, são bem rápidos. Bruno alternava um olhar enlouquecido entre os papéis e o rosto do chefe. Ele entendeu que não era apenas uma ameaça, era uma sentença. Ele caiu numa armadilha da qual não conseguiria mais sair. Perdeu tudo, o dinheiro e o apartamento pelo qual fez de tudo. Suas pernas fraquejaram, e ele lentamente desabou no asfalto, deixando a cabeça cair sobre as mãos. Seus ombros tremiam levemente. O chefe não olhava mais para ele. Virou-se para mim. Seu rosto se suavizou, as rugas severas ao redor da boca se alisaram. Vá para casa. Ele não vai mais te tocar. Eu vou garantir isso. Ele fez uma pausa, como se estivesse juntando os pensamentos. Seu pai, o lobo, ele salvou minha vida. Eu era jovem, esquentado, me meti onde não devia. Ele me tirou de lá nas costas, do meio do inferno, mas ele mesmo não conseguiu sair. Eu vivo com isso a vida toda. Considere que eu só comecei a pagar a minha dívida. Ele se virou e, sem olhar para trás, caminhou em direção ao seu carro. Seus homens o seguiram. As portas do SUV se fecharam silenciosamente e um instante depois, ele desapareceu na curva. Fiquei sozinha no meio do pátio. Ao meu lado, no asfalto, chorava silenciosamente o homem que uma hora atrás era minha maior ameaça e agora se transformará em uma figura patética e esmagada. No ar, cheirava a poeira e ao ozônio de uma tempestade distante. Levantei a cabeça e olhei para as janelas do meu apartamento. Ainda era a minha casa. Caminhei lentamente em direção à entrada, passando por cima do abajur quebrado. Na mão, eu ainda segurava a velha placa de identificação militar. Estava quente, quase viva. Pela primeira vez em 3 semanas, senti que conseguia respirar. A história não tinha acabado, estava apenas começando.